Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, André Linhares, boa noite, Silvia Queiroz. Queria, Olá. primeiramente, agradecer a vocês, né, a participação aqui dessa live na minha página do Facebook, e estou muito feliz, né, que vocês possam estar aqui e também para a gente poder discutir um pouco esse assunto, né, o intuito dessa live é discutir um pouco esse assunto que é como morar no exterior de uma forma mais segura, com convicção, com mais tranquilidade, né, sem esses atropelos, né, que muitas vezes acontecem nessas imigrações não planejadas, né. Então, o objetivo da live de hoje é a gente discutir isso com pessoas que, de alguma forma, têm um conhecimento mais notório, né, desse assunto. E eu vou começar apresentando o André Linhares, né, que ele é advogado nos Estados Unidos, né? Ele é licenciado no Brasil e nos Estados Unidos e tem uma vasta experiência em ambas as jurisdições, né? Ele possui experiência na área empresarial e comercial americana e brasileira, com foco em questões imigratórias, e na área empresarial americana ele é especialista em vistos de investidor, né? E de transferência e também vistos de trabalho. E um dos diferenciais do seu escritório é o atendimento extremamente personalizado, né? Ele faz questão de ter uma comunicação direta com a sua clientela, né? Não somente deixa que essa comunicação seja feita através de assistentes. E também, ele, antes mesmo de iniciar todo o processo, ele faz uma análise pré-imigratória detalhada para que a pessoa possa identificar a forma mais assertiva, o visto mais adequado para a necessidade e objetivo daquela pessoa, da pessoa que está, né, pleiteando uma oportunidade de imigrar nos Estados Unidos. Os escritórios dele são localizados em Miami, Nova York, em Salt Lake City e em Orlando, né? Então, queria agradecer o André por estar aqui, e também a Silvia Queiroz, né, que é também graduada em psicologia, né, no Brasil, como eu sou também. Ela tem uma pós-graduação em avaliação psicológica, ela também tem especializações em gestão estratégica de pessoas e em psicologia pastoral. Ela possui também mestrado acadêmico e certificação internacional em coaching e como analista DISC pela Sociedade Latino-Americana de Coaching. Ela também é Hagai Alumni e membro da Toastmaster Internacional. Além de psicóloga, ela é palestrante e escritora. E a mais recente, né, publicação dela foi um livro que ela coordenou, que é bem interessante. Está com o livro aí, Silvia, para mostrar para a gente ou não? Depois você... Depois antes do final da live, tem que mostrar o livro, né? Que é Gestão das Emoções no Ambiente Corporativo. A especialidade dela, uma das especialidades dela, é falar sobre a gestão das emoções. Ela atua no Brasil, né, mas faz atendimento também para as pessoas que estão no exterior, né, online, e o consultório dela fica localizado em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Então, essa é a Silvia, queria agradecer por estar aqui. A alegria é toda minha. Legal, gente. Bom, agora vamos apresentar a Natália também, né? Senão... Isso. Vamos lá, eu fiquei encarregado, deixa eu apresentá-la. Encarregado de me apresentar, né, André? Pode, cada um tem que apresentar alguém, né? Senão, vamos lá, eu peguei uma colinha aqui, tá? Então, eu vou ter que abaixar a cabeça para ler. A Natália Russo, ela possui formação em psicologia clínica e especializações acadêmicas no Brasil e no Canadá. Ela é membro da International Association for Cross-Cultural Psychology, da Society for Study in Psychiatry and Culture e da Associação Quebecois de Prevenção de Prevenção de Suicídio, não sei se eu estou errado, e do Conselho Federal de Psicologia do Brasil como psicóloga clínica. Também é membro do Conselho de Cidadania do Consulado Brasileiro em Montreal, a parceira da Life for Lives Community Action Center, em Toronto, e por 2 anos foi conselheira consultiva da equipe gestora
de um centro de educação infantil canadense. Reside no Canadá há mais de 12 anos e possui mais de 10 anos de experiência no apoio a imigrantes, realizando intervenções psicossociais e socioprofissionais. Legal. Já atuou em escolas públicas, organizações comunitárias e centros de formação vinculados ao governo da província de Quebec. Oferece atendimento individual, familiar ou parental, presencial ou online para brasileiros do exterior ou para que planejam uma imigração visando uma melhor adaptação internacional. Ok, obrigada, André. E além de ser talentosa, é linda, né? Minha pequena participação na apresentação. Pessoal, eu queria começar, né, fazendo uma pergunta para o André Linhares, não, para a Silvia, né, que é sobre quais são, Silvia, hoje, a gente pensando, se a gente pensa numa forma, né, de organizar essa imigração no sentido de saída, né, de preparação e estada, né, no país que a gente deseja. Quando a pessoa ela imagina imigrar, né, sair do Brasil, quais são as principais razões, na sua opinião, que levam os brasileiros a desejarem deixar sua terra natal, Brasil? O que é que você acha que influencia essas pessoas a deixar o Brasil? Emocionalmente falando, como é que você vê isso? Então, boa noite, pessoal, a todos que estão aí, que vão nos assistir. Mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Para mim é uma alegria, uma satisfação enorme, principalmente diante de duas pessoas tão queridas, né, que eu gosto muito. Então, é uma alegria, uma satisfação. Quando a gente pensa em pessoas que querem emigrar, né, que querem sair do Brasil e imigrar num outro país, ou seja, chegar num outro país, a gente sempre, eu particularmente, consigo ver dois tipos de pessoas, né, avaliar dois tipos de pessoas. Tem aqueles que fazem isso de uma forma mais centrada, né, com os pés no chão, procurando, por exemplo, especialistas como a Natália, como o André, para poder fazer a coisa da forma certa, e tem aqueles que fazem isso de uma maneira, me parece, um pouco mais aventureira e talvez mais, dentro dessa perspectiva mais de uma fantasia, né, e quando eu digo fantasia, por favor, vamos colocar aqui entre aspas, não é querendo dizer que as pessoas estejam fora de uma realidade, mas é porque às vezes a pessoa não está tão preparada para entender os desafios que ela vai enfrentar, ou até mesmo o processo pelo qual ela vai passar. Mas eu acredito que hoje, na verdade, existem vários estudos aí, várias pessoas na internet falando, né, por que, afinal de contas, especificamente o povo brasileiro emigra, né? E dentre as principais causas, por assim dizer, nós podemos imaginar, dentro desse pessoal que está mais preparado, ou até mesmo os que têm uma ideia mais fantasiosa a respeito do processo de emigração e imigração, eu acredito que tem, em primeiro lugar, uma busca por uma qualidade de vida melhor, né? Nós sabemos que aqui no Brasil nós temos muitos desafios, e países mais desenvolvidos, como o Canadá, os Estados Unidos, alguns países europeus, eles, às vezes, oportunizam que a pessoa tenha essa qualidade de vida maior, não apenas no sentido da segurança pública, por exemplo, né, que é uma fala muito frequente, muitas pessoas falam isso, aposentados brasileiros, por exemplo, que querem passar os seus anos ali da terceira idade num país em que eles possam se sentir mais confortáveis, como, por exemplo, é o caso de Portugal, onde a violência, a criminalidade é bem menor. Os jovens pensando mais também nas oportunidades e na liberdade que o trabalho fora do Brasil oferece, porque um país, por exemplo, como os Estados Unidos, a gente sabe que você consegue fazer, às vezes, um aporte financeiro com mais facilidade, sem se exigir uma qualificação tão grande como aqui no Brasil, às vezes, se exige.
alguns falam também, né, sobre os aspectos de corrupção, que aqui no Brasil tem toda essa questão da corrupção e etc. E isso é uma coisa que eu questiono, porque, afinal de contas, eu penso que corrupção tem em todos os lugares. É claro que a gente sabe que aqui é uma coisa meio endêmica, né, e que termina sobrecarregando mais a população, até por conta dos encargos financeiros, que também é uma diferença muito grande, né? Países mais desenvolvidos, as pessoas pagam muitos impostos, o André está aí para, de repente, corroborar essa minha fala, né? Eu acho que nos Estados Unidos a carga de impostos não é pequena, é grande também. Porém, as pessoas recebem de volta, né? Elas recebem na saúde, na educação, no transporte público, na segurança pública, elas recebem de volta esse investimento, por assim dizer. E essa falta, então, de estabilidade, né? Os países menos desenvolvidos, como também é o caso do Brasil, que a gente fica sempre nessa, né? Estamos nos desenvolvendo, aí vem crise, aí estamos nos desenvolvendo, vem crise. Essa instabilidade, ela também é um fator, eu penso, que leva pessoas a emigrarem, a saírem do país, e também tem aquelas pessoas que vão buscar oportunidades de educação, né? Eu acho que, não querendo dizer com isso, obviamente, que aqui no Brasil nós não tenhamos excelentes instituições de ensino e que proporcionam cursos tão bons, inclusive somos referência em muitas áreas do conhecimento aqui no Brasil, mas algumas pessoas emigram e imigram, vão para outros países, chegam em outros países, pensando através de oportunidades de bolsa de estudo, de mestrado, doutorado, algum tipo de pós-graduação, ou mesmo famílias que mandam os filhos para fazer o ensino médio, né, fora do Brasil, por exemplo, na América. E acho que um dado muito importante que a gente deve levar em consideração, né, sempre se pensa assim, será que tem muita gente saindo realmente do Brasil? E eu fui pesquisar e cheguei a um dado que diz que hoje o Brasil é o 17º país que mais leva pessoas, né, onde as pessoas saem mais para estar em países da Organização para o Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Países como Alemanha, Estados Unidos, Canadá, Chile, até o Paraguai está nessa lista, a República Tcheca, Japão, Suécia, Suíça. Claro que tem o Portugal, né? Claro que tem aqueles países que tem uma procura maior, né? E aí Portugal, Estados Unidos, por incrível que pareça, Paraguai, Japão e Canadá estão entre os primeiros cuja procura dos brasileiros incide de maior forma, né, num volume maior, onde as pessoas procuram mais. Então, acho que esse é o quadro, né, da nossa realidade. É claro, dentro daquilo que eu falei, né, do que é fantasioso, digamos, essas são as razões, por assim dizer, que são mais racionais mesmo. Oportunidade, segurança, educação. Mas tem aquelas pessoas também que eu vejo que vão, às vezes, para um outro país achando ou pensando que a realidade nesse outro país vai ser, assim, um mar de rosas, né? Ou pensando em, de repente, eu vou me mudar para morar, tipo, aquela coisa meio de filme de sessão da tarde, né? Eu sempre vi o Esqueceram de Mim, é lindo morar na neve, e aí vai morar na neve, e quando chega na neve vê que não é bem assim, né? Que tem outros desafios. Então, eu acho que tem alguns perfis, né? E tem aqueles que certamente fazem a coisa de uma forma mais correta, que até o objetivo dessa live é esse, né? Mostrar que sim, existe como você fazer isso de uma maneira segura. Mas também tem aqueles que, infelizmente, vão ou com essa ilusão de que lá fora você, de repente, não vai pagar imposto, não vai, aí chega lá fora, começa a ter aqueles impactos, né? Justamente porque não se preparou antes. E aí, muitas vezes, inclusive, essas pessoas voltam para a realidade brasileira, para o seio das suas famílias, e voltam, às vezes, com dívidas,
voltam numa situação não tão legal assim, né? Não tão boa assim. Não sei se eu te respondo, voltam numa Natália. situação pior, às vezes, do que foram, né? Porque elas terminam utilizando, já vi muitos casos aqui que eu acompanhei, de pessoas que tinham toda uma economia de vida, tinham um apartamento, carro, e que investiram tudo isso num processo de imigração não planejado, né? E que torraram, né, todos os recursos que tinham, e às vezes, Silvia, o que eu percebo também é que eles ficam até envergonhados de voltar, e vivem uma vida aqui bem medíocre, bem sacrificada, para não mostrar, né, para a família, com vergonha, né, para mostrar para os amigos e para a família que não deram certo, né, e terminam continuando aqui numa condição bem difícil, né? E ficam sempre fantasiando, mostrando uma ideia, né? De sucesso através da mídia social, que não é verdadeira. E, consequentemente, né? aí você, Natália, vai poder também trazer essa contribuição. Como consequência disso, né, os processos de adaptação vão ser muito difíceis e você vai, com certeza, trazer essa contribuição aí para a gente daqui a pouco. Eu queria perguntar agora, né? Silvia falou um pouco dessa questão do antes, né? De como é que as pessoas se organizam para vir, mas eu queria perguntar agora ao André, né? Para os brasileiros que sonham, por exemplo, em morar nos Estados Unidos, eu sei que cada país tem um processo. Aqui no Canadá existe uma forma de migrar, mas hoje a gente está com a presença do André, que é o especialista em imigração para os Estados Unidos, né? Então, queria saber você, André, hoje em dia, para uma pessoa imigrar para os Estados Unidos de uma maneira mais adequada, mais segura, né, com visto adequado, seja ele de trabalho, seja ele algum outro tipo de visto, ou para ter o green card, sem que seja necessariamente aquele profissional, aquele investidor, né, que tem $500 mil para investir num processo. Existe algum meio de imigrar de uma forma segura, legal, organizada, né, preparada, para os Estados Unidos, para uma pessoa, um profissional comum, um profissional qualificado? Eu queria que você falasse um pouco, né, disso, porque às vezes as pessoas desconhecem, né? Elas imaginam que existe apenas o processo de investidor, ou então pensam que para emigrar para os Estados Unidos é ir para lá de qualquer forma e vai ficando com visto de trabalho, e aí vai, né, tentando dar um jeito quando está lá, ou mesmo tem pessoas que até moram nos Estados Unidos e que nem conhecem, né, os processos que existem. Eu queria que você falasse sobre isso. Para uma pessoa que não é um grande investidor, que tem, né, um montão de dinheiro para investir no processo, para uma pessoa normal, né, assim, apenas um profissional qualificado, quais são os meios que poderiam ser interessantes e viáveis para emigrar hoje em dia para os Estados Unidos? Bom, vamos lá, Natália, Silvia. Primeiro, a colocação inicial da Silvia foi perfeita, na minha opinião. Eu sempre tento, e também a interlocução da Natália foi muito, muito interessante, porque eu compartilho, eu comungo exatamente do mesmo entendimento de vocês. Eu acho que a gente vê muitas famílias que realmente se colocam na cabeça e querem se mudar para o exterior, mas não fazem nenhum planejamento imigratório. Às vezes é corriqueiro atender clientes que já estão aqui nos Estados Unidos, já chegaram aqui, e aí eles vão, né, entenderam que não estão muito conscientes do que fizeram, ou sobre as leis imigratórias daqui, aí eles vão procurar um advogado, falar, o que eu faço agora, né? Como é que eu me legalizo? Eu falo para a gente, mas isso vocês têm que se preparar quando vocês estão no Brasil ainda, né? Não quando você já chegou aqui, né? Não essa um pouco essa mentalidade, eu vou fazer as malas e vou de qualquer maneira, né? É muito complicado, não é assim. Migração não deve ser assim, ela deve ser uma coisa planejada. E também, né, Natália, aproveitando o gancho, né, a imigração, é duro dizer isso, mas a imigração não é para todo mundo, né? Tem pessoas que vão se enquadrar, se encaixar numa via imigratória, e outras que, infelizmente, não vão, dependendo do que você fizer, da sua carreira profissional.
Isso vai, de repente, trazer uma possibilidade migratória ou não. Vínculo familiar, né, financeiro. Então, normalmente, agora, trazendo um pouco aqui para os Estados Unidos, né, os Estados Unidos, com relação a visto de trabalho, ele é muito até mais fechado, né, porque, normalmente, aqui, de uma forma geral, para você conseguir um visto de trabalho, você tem que ter um empregador, né, uma empresa que esteja disposta a pedir esse visto para você. E, mesmo assim, de uma forma genérica, é muito difícil. A maioria dos vistos, eles têm uma cota, né, por exemplo, anual, e alguns vistos têm uma loteria, como o H1B, por exemplo, então é muito complicado. Não é tão simples você conseguir realmente um empregador, mesmo que uma pessoa tenha um familiar que tem uma loja e quer me contratar lá, não, infelizmente, a lei migratória americana, nesse sentido, ela é bem constrita, né? Então, mas, por outro lado, também tem uma coisa bem interessante nas leis migratórias aqui, que são profissionais também altamente qualificados, né? Profissionais que têm uma qualificação, um destaque na sua carreira, digamos assim. Esse profissional tem que eu acho que, se não me engano, é diferente do Canadá, você tem a possibilidade até de fazer um pedido direto do Green Card nesse caso, né? Então, você até passa um pouco a etapa do visto de trabalho, né, como acho que normalmente é no Canadá, você normalmente, né, galga um pouco mais no Canadá para você chegar ao visto permanente. E aqui, se você for um profissional realmente qualificado, que se enquadrar num desses vistos permanentes, que a gente chama aqui de Green Card, né, mas seria o visto permanente, se você conseguir se encaixar, você tem a condição de aplicar direto para esse visto. Aí você pode até aplicar diretamente, realmente. Você não precisa de um empregador. Mas isso tem que analisar, ver se a pessoa se qualifica ou não, ver se tem algum outro visto que ela possa se qualificar, se tem alguma possibilidade de investimento, por exemplo. Talvez não seja os 500 mil, não, quer dizer, agora até aumentou, Natália, passou para 925 mil dólares. É só isso. Quase nada. Somente. Com dólar a ser quase praticamente R$3, multiplica por 6. É bom que você diz em dólar, né, americano, e a gente nem calcula isso em real, né, principalmente com a atual, né, a atual taxa do dólar. Houve um aumento recente, né, então, assim, você visto como as Mas aí você, então, está dizendo que existe, então, um meio de migrar para os Estados Unidos que não seja através desse processo de investidor, que é um outro tipo de processo, né, e que é um processo que você, na realidade, pula essa etapa do visto de trabalho que você pode aplicar diretamente, é isso? Esse é o visto fantástico, na verdade, né? Tem o que nós chamamos aqui de EB1, EB2, né, por exemplo. É o visto fantástico, porque realmente você consegue, se você se qualificar, né? Também tem esse pequeno, gigante detalhe, né? Mas se você se qualificar para esse visto, é um visto fantástico, né? Porque você já diretamente você peticiona para o Green Card, mas você tem que realmente ser um profissional de destaque na sua área e, além de ser de destaque da sua área, você tem que demonstrar também que você vai trazer um benefício para o país, né? Que é, por exemplo, uma carência de mão de obra, ou então você realmente tem uma especialização muito interessante que você vai beneficiar o país, porque o país está, né, praticamente olhando para você e falando, olha, eu vou te dar um Green Card aqui, porque, né? Mas por quê? Você tem que demonstrar que você vai trazer um benefício. Entendi. Então, mas assim, quais são os critérios hoje para uma pessoa, quando você fala assim que é um visto excelente, hoje, mais ou menos, que tipo de perfil são as pessoas que se enquadram nesses tipos de visto? Você falou qual é o nome do visto, André? O EB1, não é isso? O EB1, EB2? EB1, EB2, Tá. Quais são os critérios, mais ou menos assim, para a gente entender um pouco a diferença de um e de outro? Que tipo de profissional, quando você diz assim, qualificado na sua área, o que quer dizer isso? Dois pontos importantes, né, Natália, que esse visto, né, digamos assim, principalmente o EB2, né, NW, que a gente chama, que é interesse nacional, ele é um visto muito abrangente, né? Então ele não é ligado especificamente a uma determinada área ou profissão, ele está ligado a profissionais da área de business, empresarial, atletas, artística, enfim, ele científica, enfim, ele é completamente, o leque dele é muito abrangente, né? Então você pode ser profissional de qualquer área e se qualificar para esse visto, né? Ele não é um visto que requer especificamente uma qualificação só empresário, por exemplo, não, de forma alguma.
uma vantagem, só que você, para realmente, uma das etapas iniciais desse visto é você comprovar, né, destaque na sua profissão. Você tem que ser, o visto, ele tem o nome de habilidades extraordinárias, né? As pessoas às vezes entendem extraordinário como se fosse, tem que ser o melhor do mundo. Não, a palavra extraordinário significa acima do comum, né? Então você tem que demonstrar que você tem uma qualificação na sua área que é acima da média. Você está ali entre um grupo seleto, né, digamos assim, que é acima da média. Agora, que média é essa? Cada profissão vai variar, né? Isso aí depende muito da sua especificação, da sua especialização. Podia dar um exemplo de profissões, André? Por exemplo, assim, quais são as demandas, hoje em dia, quais são os profissionais que você tem acompanhado nessa área? Todos, na área da saúde, você pode colocar todos, assim, falando um leque bem geral, tá, Natália? Logicamente, cada profissional de cada área tem uma peculiaridade para se qualificar, né? Mas você pode colocar todos da área da saúde, fisioterapeuta, médico, dentista. Estou com um comentário aqui, André, dizendo aqui, ó, vou até colocar aqui para vocês rapidamente. Laudene Souza, esclarecimento muito importante. Essas informações são de extrema importância, acho que ela quer dizer. A Josi Queiroz diz tópicos muito relevantes e uma questão que ela levantou aqui, para a área da educação é muito difícil, né? Não. Não é interessante a colocação dela, porque não é a área. Existe esse entendimento, né, às vezes, das pessoas que essa minha área não se qualifica, porque a área de educação... Não, de forma alguma. Não é a área específica, o visto não está relacionado a uma área específica. Não é, né, não é aquela coisa médico, advogado, engenheiro, não é isso, tá? Não é a área que determina, né, André? Não é a área que determina, é a sua especialização e o benefício e a carência da tua profissão, por exemplo, nos Estados Unidos. Né? Você pode ser... Por exemplo, um médico, por exemplo, que hoje tem muita demanda na área de saúde, ele entraria nesse tipo de visto? O médico entra, obviamente, a especialização, o médico ele tem que demonstrar alguns fatores, né? Ele vai ter que realmente demonstrar possibilidade de revalidação, por exemplo, aqui, né? Digamos, né? Falando bem genericamente, mas ele se qualifica. Pesquisa, por exemplo, também, né? Se qualifica. Profissional de informática, de engenharia, como é que é visto? Mais muito, informática, dependendo da área, a gente tem bastante profissionais da área de engenharia de produção, por exemplo, especificamente, repito, né, eu fico parecendo uma vitrola quebrada, né, mas cada detalhe aí da sua área é diferente. Eu estou falando de uma forma bem genérica, tá? Então, que eu acho que o que o André quer dizer é que, assim, alguém que está ouvindo, de repente, assim, eu sou da informática, o André disse que da informática dá, e o que tu está querendo dizer é que, sim... Bom, aí quando for segunda-feira... aí já tá fazendo a mala na segunda. E aí vai para a fantasia. E o que o André está falando é que, sim, a sua área beneficia, mas tem outros aspectos, né, André? Talvez até fosse interessante você falar que outros critérios, né, além da área em si, qualificam ou ajudam, né, o profissional na sua área a se qualificar para esse visto. Exatamente. A área em si não é o critério, né? O critério é a capacitação desse profissional. Então, vai ser avaliado o currículo dele, né? O grau, o diploma que ele ou ela alcançou, os anos de experiência na profissão, o salário dessa pessoa, obviamente, porque subentende-se que se você é acima da média, você tem um salário também elevado na sua área, participação em associações também. Enfim, tudo isso é levado em consideração de uma análise geral para ver se você se qualificaria inicialmente, essa primeira parte, né? Essa primeira peneira, né? Eu tenho uma dúvida, posso aqui fazer uma dúvida para o chat aí, talvez beneficie pessoas. Claro. Você falou, por exemplo, o salário, né? Mas e profissionais que são autônomos, por exemplo, nem todo médico é ligado a um hospital, por exemplo, ele é autônomo, ele tem o próprio consultório, ou outros profissionais, né, que não estão ligados, não estão vinculados a um órgão que, claro, aqui no Brasil você tem como comprovar com imposto de renda, aquele negócio todo, mas os profissionais autônomos que estão nos ouvindo aí, também tem como, né, uma vez, obviamente, tendo como comprovar, também se valida?
Boa observação, porque eu usei a palavra errada, eu falei salário, na verdade o correto seria remuneração, né? Então, sem dúvida, qualquer profissional, principalmente profissional liberal, sem dúvida, absolutamente, também se qualifica. É uma análise de mercado, quanto o profissional médio ganha naquela área específica e quanto o cliente, no caso, está ganhando. Né? Sim, aquela pessoa ganha. Legal. Mas profissional liberal, sem dúvida. Claro. E o tempo de experiência, André, para esse tipo de qualificação, para esse tipo de visto, existe um tempo mínimo de experiência profissional nessa área? Esse visto que você fala, para quem não estava assistindo a live, é o EB2, é isso? Isso, EB2. EB2 é interesse nacional. Chama-se EB2NW, né? Então, sim, você normalmente tem que ter, normalmente, um bacharelado, né, mestrado seria melhor ainda também, um MBA, né, no caso, obviamente, e pelo menos aí 5 anos de experiência na sua área. Se você não tem, normalmente, cada 3 anos de experiência profissional equivale a 1 ano um ano acadêmico, né? E o ano acadêmico, ele é relacionado, ele é comparado ao ano acadêmico americano, né? Então, digamos, o bacharelado americano, que não é muito diferente do Brasil, nesse caso. Ok, então quer dizer que se a pessoa tem dúvidas em relação à qualificação ou não para o visto, elas podem entrar em contato contigo, André? Como é que funciona o teu serviço para essas pessoas que se interessam em saber, será que eu sou, né, que assistiram essa live, mas que, né, tiveram dúvidas sobre a qualificação ou não para esse visto e sobre o processo. Esse processo demora quanto tempo, em média? Existe um tempo hoje em dia, principalmente com essas mudanças de pandemia agora, existe um período para o processo, para o andamento? O processo agora, isso varia bastante, né? O próprio EB2 agora ele estava demorando, né? Uma média de, depois que você envia o processo, né? Depois que a gente enviava o processo, demorava mais ou menos. Ele foi para 6 meses, 9 meses, 1 ano, e agora caiu de novo. Então tá mais rápido ainda. E talvez também agora parece que vai ser possível você pagar uma taxa que a gente chama de premium processing, que você paga uma taxa extra para o governo americano e eles avaliam aí, né, no caso, até 60 dias, digamos. É o que parece que vai ser. Não saiu ainda, por isso que eu não falei muito a respeito, porque também não adianta falar e criar expectativa e não acontecer. Mas se acontecer, sair, o cliente, mesmo o cliente que já enviou o processo, a gente pode mandar um outro formulário pedindo para que esse processo seja avaliado de uma forma bem mais rápida. Então, ele pode ser realmente, essa primeira etapa dele pode ser rápida. Depois, após a aprovação, você tem a fase consular, né? E aí, no momento, dependendo de onde você esteja, pode ser que demore um pouco mais. Então, hoje, assim, uma pessoa que ela tem uma qualificação, como você falou, um bacharelado, de preferência um mestrado, 5 anos de experiência, e seja muito, assim, qualificado na sua área, tem um diferencial na sua área, ela pode, de repente, entrar em contato com você para verificar a elegibilidade para pleitear um visto, né, um green card americano, através do processo EB2. É isso? Exatamente. Tá, então, para as pessoas que têm interesse em fazer essa avaliação, como é que funciona? Elas entram em contato com o teu escritório? Como é que um monte de gente depois vai mandar mensagem para mim perguntando. www.linhareslaw.com. Lá, se você entrar entrando no site, no canto direito abaixo, ele tem agende uma consulta ou fale conosco, enfim. Você pode mandar uma mensagem direto para a gente ali. Linhares Law? Linhareslaw.com. Law é L-A-W. Linhares... Em inglês, lei em inglês. Isso, direito Okay. Linhareslaw.com. Eu queria fazer uma pergunta para o André também. Eu não sei, nós temos alguma limitação assim de tempo, Natália? Não tem não, mas é importante a gente só, né, não deixar prolongar, mas eu acho que dá tempo sim, Silvia, pode fazer. Não, é um questionamento assim, mais também para ajudar as pessoas que estão ouvindo. Eu falei no início, né, a gente estava conversando ali sobre a questão de pessoas que às vezes se colocam na mão de, por exemplo, os coiotes, né,
Mas entre os coiotes e às vezes, um profissional que não seja assim tão qualificado, claro que o André jamais vai falar aí, né, nomes e etc., de pessoas que não tenham o preparo, a qualificação para dar esse tipo de assistência legal, mas eu queria que tu pudesses dizer, André, para o pessoal, assim, o que uma pessoa que está querendo fazer esse processo deve observar no profissional que ela vai procurar? Por exemplo, eu quero procurar o André. O que eu tenho que observar, né, para eu saber que eu estou realmente indo para a mão de um profissional? Por exemplo, uma coisa que me ocorre, né, que eu acho que é importante, você tem a habilitação, né, para trabalhar aí nos Estados Unidos, em todos as leis americanas, cada estado tem as suas diferenças, então você tem a habilitação para trabalhar nos locais onde você trabalha, mas sei lá, se eu vou lá, acho no site, o João Bonitinho, e o João Bonitinho não tem essa habilitação, como é que eu faço para não cair na mão em uma situação como essa, não por maldade até do profissional, né, que não é o caso, a gente não quer dizer que as pessoas façam isso deliberadamente, mas até por minha inexperiência mesmo. Como que cuidado eu tenho que ter? Olha, boa pergunta, porque existe, infelizmente, principalmente aqui nos Estados Unidos, tem alguns chamados de escritório para ser um termo mais prático, mas as pessoas estão se aproveitando realmente o interesse migratório dos Estados Unidos, estão advogando sem poder. Essas pessoas já estão começando também a ter problemas com o governo americano. Então, isso existe mesmo. Existe. O que eu recomendaria fazer, primeiramente, é perguntar se a pessoa que você está conversando é advogado de imigração, ou, enfim, a imigração ali federal, né? Então, aqui nos Estados Unidos, ela serve para todos os estados. Se essa pessoa é advogada licenciada em algum estado americano, porque no caso de imigração, você pode advogar, você pode ser licenciado, né, você pode ter tirado sua licença na Califórnia e advogar em Nova York, não tem problema nenhum. Mas tá. Então, imigração é uma exceção nesse sentido, né? Então você pode. Entendi. Eu perguntei isso até justamente porque eu sei que você está na Flórida, por exemplo. Mas se a pessoa quisesse migrar para, sei lá, para Califórnia, ela pode procurar o André também? Pode me procurar. Eu tenho vários clientes da Califórnia agora eles não estão indo muito mais para a Califórnia por causa da questão inicial financeira que você falou, né? A Califórnia está um pouco caro, o custo de vida está muito caro, mas eu tive alguns anos atrás, uma parte... Qual o lugar de preferência, André, hoje em dia dos brasileiros? Sem dúvida é a Flórida, né? É o clima, o custo de vida, né? Também é bem mais barato. Então, sem dúvida, a Flórida é o estado americano que mais recebe imigrantes, né? Então, é isso. Hoje, a live de hoje foi, né, exatamente, a gente privilegiou os Estados Unidos, né, por conta disso, pela quantidade, né, de pessoas que desejam ir para lá. Eu vou falar um pouco sobre a questão da adaptação que eu percebo depois desse tempo, né, de mais de 10 anos, 12 anos que eu moro no Canadá e mais de 10 anos trabalhando com imigração aqui, no sentido de oferecer esse apoio à adaptação, né, ao imigrante, fazendo intervenções com pessoas que passam a morar fora e que de vários países, não somente brasileiros, mas de diversas origens, marroquinos, africanos, franceses. Então, eu já estive, né, já acompanhei casos de pessoas de diversos lugares do mundo, diversas culturas. Mas uma coisa que eu percebo que é comum a cada cultura, né, nessa parte inicial, que existem vários aspectos que eu poderia passar a noite falando, mas uma coisa que eu queria mencionar, assim, que é uma coisa muito forte, é o processo de adaptação de quando a pessoa, ela vem para imigra, né? Qualquer imigrante, normalmente ele passa por etapas que é engraçado que às vezes são desconhecidas, né, por pessoas que imigram, mas são parecidas um pouco com o processo, não sei se vocês já ouviram falar, assim, André, que não é muito da área, já ouviu falar do processo de luto, né, quando alguém morre, né, não sei se você já ouviu falar das fases do luto, né? Já sei. Então, que existe a aceitação, né, tem toda aquela fase do luto. Para a imigração, estudiosos, eles perceberam que existe também
um processo de adaptação. E eles inicialmente chamaram essa curva, né, de ajustamento cultural da curva U. Né? Hoje em dia já se sabe que não é nem mais U, é uma curva W, porque eles incluem não somente as etapas do processo de adaptação para chegar aqui, né, que vai do alto, desce, depois sobe, mas também quando a pessoa retorna para o país de origem, que aí a gente chama de imigração regressa. Eu vou falar um pouco dessas fases rapidamente, para eu também não estender muito a live, mas o que eu posso falar é que existem 4 fases que são as mais conhecidas, que é a lua de mel, o choque cultural, a rejeição, a adaptação e a rejeição, isolamento e adaptação, ou seja, lua de mel, o choque cultural, né, a rejeição e a adaptação, que é a fase que se estabiliza. Eu costumo dizer que antes mesmo da lua de mel, existe a fase que não tem nenhum estudioso que assim, nomeou isso, mas aí é uma nomeação de Natália, né? É a fase do namoro, antes mesmo da lua de mel. Porque eu imagino que essa é a fase ela já do namoro. Tem a habilidade extraordinária, viu, André? Olha aí. Exatamente, tá vendo, André? Eu já criei uma fase, né? De repente eu tô qualificada aí para o EB2. Pois é. Desculpa, Natália, brincadeira. Não, mas é assim mesmo, a gente tem eu costumo dizer que tem uma fase, essa fase do namoro, né, que não está catalogada pelos estudiosos, é a fase que Silvia mencionou aí, aquela coisa de imaginar morar fora. Eu lembro que quando eu era criança, eu tinha primos franceses, né, assim, os meus avós são argentinos, então, na minha casa, essa questão de imigração sempre foi muito natural, porque sempre tinha alguém da família que morava fora e vinha visitar a gente. Então, assim, quando eu via as fotos dos meus primos na neve, eu fazia, uau, meu Deus do céu, quero tocar naquele negócio. Aí eu pegava o shampoo, colocava no chão do banheiro. Imagina, minha mãe nem descobria isso, mas derramava o shampoo, ficava fazendo aquelas espumas, imaginava, como Silvia falou, o tal do Macaulay Culkin no filme Esqueceram de Mim, né? Então, eu desejava aquilo, eu sonhava com aquilo, né? Então, assim, é um pouco esse imaginário, né? Hollywoodiano, né? Oi? Tá cortando? Tava cortando para ti, André? Para mim tava eu tô ouvindo fracionado. bem. Tá ouvindo bem, né? Pronto. É um pouco desse... Agora tá bom? Sim. Pronto. É um pouco desse imaginário, né, hollywoodiano que a gente está acostumado a ver nos filmes. Então, não somente para países, né, frios, né, nórdicos como o Canadá, na parte fria dos Estados Unidos, mas também essa coisa do imaginário, né, de morar fora, esse American Dream, né, André, que as pessoas desejam tanto, que imaginam tanto. Então, essa fase que eu costumo falar que é a fase do namoro, que é de desejar morar fora, desejar morar nesse lugar, né, que é diferente do que elas já moram, o país de origem delas, né? Então, existe essa fase, né, é o pré-embarque, né, essa preparação que vai desde o aprendizado da língua a passear. Eu conheço gente que passeia pela cidade através do Google, né, para conhecer os lugares, fica andando assim pelas cidades através do Google. Silvia deu uma risada agora, eu acho que ela já ouviu alguma coisa desse tipo. Mas depois disso, a gente chama a fase da lua de mel, que é mais catalogada, mas, né, existe oficialmente falar, esses estudiosos citam essa fase, que é essa fase da euforia, que é quando a pessoa chega no país, né, que é para onde ela emigrou, que se maravilha, né, com as coisas. Ela enche o Instagram de fotos, ela começa a visitar vários locais, ela começa a experimentar a gastronomia, mas na realidade ela está dentro praticamente de um cruzeiro, né? Ela é a fase inicial, é como se ela estivesse ainda naquele cruzeiro, né, passeando, tudo é bom, não tem tempo para nada, tudo é maravilhoso, mas o cruzeiro, uma hora, né, ele chega no local de origem, você vai ter que voltar para a vida normal. E aí a pessoa entra na fase que a gente costuma chamar de choque cultural e rejeição, né? Que é o choque, que é perceber que as coisas não são tão fáceis como ela imaginou. E aí é que ela percebe que dominar uma língua é diferente de saber se comunicar na língua. Né? Eu já tive muitos clientes na minha frente
que diziam assim, você sabe falar francês? No caso aqui, eu moro na parte do Quebec, na parte francesa, né, do Canadá, e a pessoa dizia, eu sei falar. Então, assim, quando a gente começava a fazer uma simulação de entrevista, ou eu começava a perguntar um pouco sobre o que ela, né, planejava fazer em francês, ela, assim, falava de uma forma muito ainda simples, simplória, né, muito ainda arcaica a língua ainda, e obviamente, ela jamais passaria numa entrevista de emprego ou simplesmente numa entrevista por telefone, porque aqui, normalmente, eles fazem uma pré-entrevista. Nos Estados Unidos é a mesma coisa, porque é um sistema, né, norte-americano muito parecido, mas eles telefonam para a pessoa, eles já começam a fazer uma pré-entrevista por telefone. E aí as pessoas, elas não conseguiam falar. Então, existe essa diferença entre dominar uma língua para poder trabalhar, para poder entender as instruções de um trabalho, para se comunicar com um colega de trabalho, para poder oferecer um serviço na língua, né, no idioma em que você vai trabalhar, e também você se comunicar para a funcionalidade do dia a dia, que ir no posto de gasolina, fazer uma feira de supermercado. Então, isso é uma diferença, né? Tem gente que acha que ser funcional numa língua é poder trabalhar naquela língua, e nem sempre, porque às vezes você precisa escrever, você precisa, né, realmente estar apto, né, André, para poder exercer aquela função no país. Falar inglês, no caso aqui seria o inglês, né? Uma coisa é você se comunicar, e outra coisa é você ter praticamente... Isso a língua, né? Sem querer também ser muitas... sem me prolongar muito, né? Mas a língua é uma das questões referentes ao que você consideraria um Estado, né? Que é Estado no sentido de país, né? Então, você conseguir dominar uma língua no qual você se sinta bem confortável, como um nativo, por exemplo, é importante para você, quer dizer, para você se sentir realmente um nativo, né? Como se aquele local também fosse o seu país, né? E por isso que isso é difícil, né? Por isso que as comunidades elas se agregam, né? A comunidade brasileira, o brasileiro procura o brasileiro exatamente por essa afinidade, né? Aqui nos Estados Unidos, na Flórida, principalmente, o mais comum tem as pessoas que estão migrando para a Flórida se relacionarem com brasileiros, né? Isso é o que é mais comum. Quando é criança e tal, vai para a escola, aprende duas línguas, aí é diferente, né? Consegue se universalizar muito mais. Pois é. E aí, isso também acho que também tem pessoas que... Uma vez eu escutei um relato assim também, né? Uma pessoa falou para mim, não, mas eu sempre viajo de férias para os Estados Unidos, eu falo bem. Mas você viajar e falar o inglês do turismo, né? Que é quanto é isso, quero comprar aquilo, fazer um pedido no restaurante, é diferente do inglês do dia a dia, de você ter que realmente... sei lá, se virar e falar coisas que estão fora desse escopo, né, do turismo. Verdade, né? Pois é, eu acho que a questão não é que, porque você, não é passar a ideia nessa live de que, se eu não falo realmente muito bem inglês, eu não devo emigrar, não é isso. Mas é importante entender que, de repente, para você se integrar naquela profissão exata que você imagina, né? Ou então, de você poder né, ser funcional na profissão que você tinha no seu país de origem, talvez leve um tempo. Então, a gente, às vezes, tem que fazer um plano, né, ABC de integração, que talvez seja, de repente, trabalhar numa coisa um pouco mais simples. Isso não quer dizer trabalhar num subemprego, mas talvez numa área afim, né, numa área próxima, né, para poder até ganhar experiência, de repente fazer voluntariado, para poder treinar um pouco a língua, mas se preparar para esse período, né, de limbo, né, entre o processo de chegada e o processo que você vai poder realmente estar atuando na sua função, ou seja, organizar, planejar essa vinda financeiramente, né, fazer um projeto Oi? Não, eu falei, eu estou realmente enfatizando que é realmente verdade, isso é o que você está falando, é muito bem colocado. É um projeto, né? Você vai galgando. É um projeto. Tem que entender e tem que ter essa paciência, né? Não é chegar e, poxa, né, eu falo alguma coisa, enfim, tem que ter essa paciência, entender
que imigração tem esse lado também, né? Então, a não ser que para alguns... Não é simplesmente arrumar as malas e vou ver o que é que vai dar lá, vou ver o que é que eu consigo, né? Vamos ver o que dá, como eu já escutei, vou tentar lá, né? E aí esse vou tentar, tem muita gente que consegue, não vou dizer que jamais vi pessoas, muita gente consegue, mas a que custo, né? E talvez o processo não seja tão fácil assim. Mas, assim, voltando para a história do namoro, da lua de mel e depois, né, do choque cultural dessa rejeição, né, do cair na real, né? Essa pessoa depois, ela passa, né? Depois que passa por essa fase lua de mel, por isso que a gente chama de U, né? Vai descendo. Aí tem um choque cultural. Uau, vi que não era bem assim, né? E aí entra naquele choque e percebe que as coisas não são bem assim. Ela passa, né, um terceiro degrau, que é a rejeição, o isolamento, que eu acho essa fase muito interessante a gente colocar uma expressão muito boa que diz assim, não há nada melhor do que a casa da gente. Eu acho que é a frase que mais traduz essa terceira etapa, que é a rejeição e o isolamento, no sentido de que as pessoas, elas passam a odiar tudo e todos daquele país para onde ela emigrou. Então, assim, tem a lua de mel, tem a fase do choque, opa, não era bem assim, aí passa a odiar, né? Eu quero minha casa, entra na síndrome do ET, né? Minha casa, e aí fica querendo voltar, fica comparando tudo, a comida do meu país é melhor, o clima é melhor, e chora quando escuta... Mas é mesmo, viu, Natália? Eu tô aqui há muito tempo também, mais tempo que você no Canadá, e realmente a comida brasileira é melhor. Pode prosseguir, desculpa. Por isso que a gente procura sempre os restaurantes brasileiros, né? Mas, assim, vive de uma forma que ela não consegue ver nada positivo do lugar para onde ela emigrou. Então, isso é uma fase muito difícil, né? A fase da rejeição. E depois tem a quarta etapa, que é o U, né? Subiu, é a fase da adaptação. Que aí é uma fase da integração, onde a pessoa já começa a falar a língua melhor, então ela começa, né, a poder trabalhar na área dela, ela começa a entender as coisas que antes para ela eram muito complexas, né, para poder resolver, para ela começa a ficar mais fácil, né, ela começa a se inserir no mercado de trabalho, a ter um réseau social, de contatos, relações com pessoas, às vezes, do local, né, começa a criar vínculos, começa, né, a apreciar. Isso não quer dizer que a gente vai rejeitar totalmente o nosso país de origem, de forma alguma, mas é uma fase que a pessoa consegue conviver bem com essas duas coisas, a saudade do Brasil, né, das coisas que a gente tinha, e o que o país novo tem para oferecer para a gente. E existe também, né, como eu falei no início, uma fase, né, hoje em dia se estuda o efeito W, que é quando a pessoa volta para o país de origem, tem gente que retorna, né? E aí ela vai viver todas essas fases aonde? No lugar da onde ela veio. Ela vai chegar no país dela com saudade, né? Vou voltar para o Brasil finalmente, né? E quando chega lá, existe o processo que a gente chama de imigração reversa, ou seja, um choque cultural. Por que as pessoas estão agindo assim? Onde eu estava, né, no Canadá, nos Estados Unidos, não era assim, né? E aí, o mercado de trabalho não é a mesma coisa. Antes era assim, hoje em dia está tudo diferente, né? Porque às vezes o tempo que ela passou lá, ela perde um pouco esse entendimento de como funciona o país dela, ela perde um pouco o fio da meada, né? É engraçado que um tempo desse, eu não acompanho muito televisão do Brasil, eu acompanho muito internet e tal, mas eu não assisto muito programação do Globo, e é engraçado que da última vez que eu fui para o Brasil, eu liguei a televisão, quando eu vi, meu Deus, Faustão tá magro. Então, assim... Mas é um pouco isso, é como se a gente perdesse, né, o fio da história, assim, né? Então, essa questão da imigração reversa é vivenciar, às vezes, quando você volta para o seu país, isso de uma forma, vivenciando no sentido de retorno para o país. Mas eu acho que é isso, pessoal, acho que a gente fez um bom, né, tour, né, como diz em francês aqui, de todo do que a gente precisava falar. Eu queria deixar aqui os contatos, né, para as pessoas, né, o contato
Opa, lá, tem uma pergunta aqui. Estatísticas falando, essas pessoas costumam ter marcos temporais. Débora, essas fases, às vezes, elas não, eu posso dizer que elas não têm. Isso varia de uma pessoa para outra, de uma família para outra, de uma situação para outra, né? E, às vezes, essas fases, elas podem ser vivenciadas de formas diferentes, no sentido que, às vezes, a pessoa está adaptada, mas às vezes, por exemplo, um ente, né, uma pessoa da família falece e ela volta para uma fase anterior. Às vezes acontece. A pessoa está super adaptada, está vendo tudo bem, aí alguma situação, né, na família, ou alguma situação emocional acontece, que aí ela volta para uma fase de choque, onde ela se questiona se é mesmo aquele lugar que ela deve estar, ou seja, inicialmente, os pesquisadores achavam que isso era linear, e hoje em dia se entende que essas fases elas podem ser revividas, né? Não é uma coisa tão organizada assim, mas, ao menos, elas servem de referência para a gente, para entender o processo de adaptação. Eu queria deixar aqui... Oi? Talvez até como nas fases do... Talvez até como nas fases do luto também, né? Às vezes não é nessa mesma ordem, às vezes talvez não vá uma dessas 4 etapas, ou 5, já que agora, né, a nossa, com a habilidade extraordinária, ela lançou aí a 5ª etapa, a Natália, né, do namoro. Etapa. Talvez a pessoa vá pular uma dessas fases, mas assim como nas fases do luto, né, isso não é linear, como a Natália falou. E só para você pedir ali para trazerem para mim, tá aqui o livro. Aí o livro. Com a minha coordenação, meu xodózinho, muito feliz. Quem quiser pode dar uma olhada lá no site. Pode ser enviado, Silvia, para os Estados Unidos, para Canadá também? Pode, com certeza. Pode. E vai autografado. Agora esses correios vai autografado, muito bem. Então as pessoas podem estar entrando em contato. Isso é uma questão bem séria, né? Está demorando bastante para envio de correspondência. Muito mesmo. Inclusive dentro do próprio Brasil, levando aí 45 dias, 60 dias, algumas entregas para serem feitas. Então, para fora do país, então, não saberia dizer quando que chegaria, né? Pois é, mas aí quem tiver interesse pode estar entrando em contato com Silvia. Aqui eu estou deixando aqui esse é o site de Silvia, né? O silviaqueiroz.com.br. Ela faz atendimentos no Brasil, nessa área clínica, corporativa, faz palestras também. E também, se a pessoa se interessar pelo livro dela, pode entrar no site para estar procurando e fazer solicitar, né, fazer o pedido. Eu queria também deixar aqui o contato de novo, né, do André, deixa eu pegar aqui, peraí que eu estou organizando esse negócio aqui, André Linhares, né, que oferece esse trabalho, né, de consultoria, mas no sentido um trabalho de André, me ajuda. Advogado de imigração. Advogado de imigração, né, nos Estados Unidos, e possui escritórios em Miami, Nova York, Salt Lake City, em Orlando, e não apenas faz o trabalho, né, esse processo imigratório para a Flórida, né, mas para qualquer lugar dos Estados Unidos, hoje ele falou um bocado assim sobre o visto EB2, que é para profissionais qualificados, né, que tenham uma habilidade extraordinária para poder imigrar, e ele falou um pouco disso, mas quem tiver mais interesse, queira aprofundar mais, pode entrar também no YouTube, né, porque ele também tem um canal no YouTube onde ele fala bastante sobre os vários vistos. Ok, pessoal, queria agradecer a vocês, eu vou também deixar o meu contato, tem um novo Instagram agora que eu estou usando mais, né, que é o Natália Russo Consult, e quem tiver interesse em saber um pouco mais sobre imigração, adaptação cultural, ou estiver precisando de uma orientação nesse sentido, não apenas no sentido de apoio profissional, mas psicossocial, né,
no sentido de entender melhor a adaptação e vivenciar melhor tanto esse projeto de saída quanto de estada no exterior, pode estar entrando em contato comigo. Eu queria agradecer a todos vocês que estiveram presentes na live ou que vão assistir posteriormente e dar boa noite a todo mundo. Obrigada, pessoal. Obrigado, Natália. Boa noite para vocês. Obrigada. Boa noite. Obrigada, então. Boa noite.